Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Bíblia em Salmo 46, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no Data Show, por favor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra poderosa, maravilhosa e com certeza, Senhor, frutificadora essa noite dentro dos nossos corações. Nós pedimos a Ti, Senhor, que fale de uma forma particular com cada um que aqui está, Senhor. Porque eu creio que cada coração aqui tem uma necessidade. Cada um aqui está vivendo uma realidade, cada um está passando por um momento diferente. Mas a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela não volta vazia. Pelo contrário, ela primeiro cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E que essa noite aconteça exatamente isso dentro dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Isso é um texto lindo, é um texto maravilhoso e é exatamente esse o lugar que eu quero falar essa noite. Sobre refúgio e sobre fortaleza. Muitas vezes eu e você passamos por adversidades e isso, grande parte da nossa vida. Grandes momentos da nossa vida, eles são baseados em cima de adversidades, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo nos falou, ele disse, no mundo vocês terão aflições. O mundo jaz do maligno. Olha o que aconteceu quando o próprio Cristo se batizou. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo próprio inimigo. Porque o inimigo, ele é persistente. Ele derrubou um homem no jardim. Por que ele não tentaria derrubar um outro homem no deserto? Se no jardim onde havia tudo foi tão fácil, foi apenas algumas indagações, algumas perguntas. Ainda mais no deserto, um lugar de adversidade, num lugar de escassez, num lugar de pouca provisão, num lugar de bicho peçonhento, num lugar de armadilhas, num lugar solitário. Pense no jardim, Adão estava cercado de bichinho, dando nome para um, dando nome para outro, cuidando de um, cuidando de outro, cultivando. Imagina a adversidade tamanha que Adão tinha lá no jardim, de se ocupar, tão ocupado que deixou sua mulher sozinha, para ter aquela conversa com a serpente. E quanto mais lá no deserto, no momento da adversidade.
E isso é uma grande conotação à nossa vida. A nossa vida, ela é uma breve e momentânea passagem. Nós somos peregrinos nessa terra, é o que a Bíblia nos classifica. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui apenas de passagem. Quantas pessoas eu e você conhecemos que já passaram, já foram? Outras virão e irmãos vão passar pelas mesmas lutas. Porque Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o inimigo é o mesmo. As armadilhas são as mesmas. O que muda é só a maneira a qual ele ataca, uns por cima, outros por baixo. Uns com coisas, outros com sentimento, outros eles usam pessoas, mas o intuito do inimigo é o mesmo, é derrubar-nos, nos tirar do lugar importante. Da mesma maneira que o inimigo tirou Adão do jardim, Adão morreu centenas de anos depois de ter saído do jardim. Depois você lê aí Gênesis, quantos centenas de anos Adão morreu. Quem está lendo a Bíblia aí, quem sabe? Quantos anos Adão viveu? Lembra do estudo? Não, também não. Mas viveu quase 1000 anos depois de ter saído do jardim. E aí? O inimigo queria matar ele mesmo? É claro que não. Porque isso eu e você fizemos sozinho. É uma consequência da nossa vida. A morte é a consequência da vida. E aí eu e você escolhemos se nós adiantamos esse processo, se nós procrastinamos esse processo. E espiritualmente falando, eu digo para você, quanto antes nós decidimos morrer, melhor é. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achará. Aquele que morrer para as coisas desse mundo, viverá para as coisas do mundo vindouro. Então, espiritualmente falando, decida morrer o quanto antes, para a sua carne, para as suas vontades, para a sua alma, que tanto te coloca em enrascada, ou é só comigo, será? Que fica gritando, faz, tu tem razão. A alma é nossa maior companheira. Tu sabe o que tu tem que fazer. Está escrito na palavra o que eu e você temos que fazer. Os princípios. Está tudo escrito aqui. Mas aí lá na hora do fogo, na hora do Pentecoste, o que a gente quer fazer? Deixa eu pegar esse celular aqui. Vou até mandar um versículo da Bíblia. Claro que vai. Claro que vai. Mas essa não é a vontade do Espírito, essa é a vontade da alma. Porque o Espírito, ele tem o poder de edificar, ele tem o poder de convencer. Eu e você precisamos fazer o que a Bíblia diz para nós fazermos: orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos perseguem. Aí então nós vamos mostrar aonde nós estamos. Se nós retornamos para o jardim novamente, ou se nós estamos vagando pelo deserto no lugar de necessidade e perdidos, apenas andando para lá e para cá, sem destino. O deserto, ele não é um lugar de permanência para mim e para você, ele é apenas um lugar de passagem. Eu e você não fomos chamados para viver eternamente em adversidade, não. Nós fomos chamados para viver uma vida abundante, Jesus Cristo falou. Pastor, mas o senhor não está sabendo. Não estou.
Não estou, e você também não deveria estar, porque é só um lugar que você está, mas não deveria estar também, porque é o que o texto está dizendo para mim e para você. Deus é, se Ele é, Ele está, e se Ele está, tudo muda. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Onde a luz está, a Bíblia diz que não há trevas. Pastor, eu estou sob um ataque. Ué? Verdade? Está estranho. A Bíblia diz que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Você pode até sofrer um ataque, mas anos? Não, né? Um ataque é uma investida só. Só que quando você chega perante o inimigo, ele tem que cair. Quando você chega perante os leões, as bocas têm que se fechar. Quando você entra dentro da fornalha, a força do fogo precisa acabar. Porque muito maior é o que está comigo e com você do que aquele que está no mundo. Quando acaba a comida, quando acaba a provisão, elevo meus olhos ao monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É esse o Deus que é. Deus é. E isso é um lugar onde Deus é. O lugar onde Deus é, nada mais pode ser. Leia os evangelhos e perceba onde Jesus passava. Algo poderoso acontecia, irmãos, porque ele era ansiado, ele era esperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu tocar apenas na borda, na orla, eu só quero tocar. Expectativa. Às vezes, sem abrir a boca, Jesus olhava e dizia: ei, Zaqueu, desce daí. Não precisa falar. Ele conhece teu coração. A tua expectativa não precisa estar muito do lado de fora, não, irmão. Ela pode estar só do lado de dentro. A hora que Jesus passar, Ele vai dizer: ei, eu cheguei, vem para cá, hoje tem salvação para tua casa. Porque Deus é. Mas isso é uma condição. Porque a mesma Bíblia diz que quando Jesus foi pregar na terra dele, nenhum milagre ele pôde fazer. Mas ele era Jesus. E lá no texto está escrito que ele não pôde fazer, não porque ele não estava orando, ou porque ele não estava se consagrando, ou porque ele estava em pecado. Não, era porque as pessoas não criam. Esse é um outro lugar. Porque ou Deus é ou Deus não é. Ou Jesus faz ou Jesus não faz. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto estava crendo, vendo Jesus, com os olhos fitados nele, com a certeza de que Jesus estava à frente dele, estava tudo bem. As ondas estavam ali, o vento estava ali, estava tudo acontecendo, irmão. O cenário era o mesmo. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele colocou os olhos aonde? Na adversidade. O que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Ué, mas ele não estava andando? Estava. É o lugar. É esse lugar que Deus quer que eu e você habitemos. É um lugar de permanência.
E você sabe muito bem do que eu estou falando para você, porque você está aqui hoje é justamente por causa desse lugar. Porque se não fosse, a gente já tinha virado a bola de fogo. Fala aí, não é verdade? Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores das pessoas que não creem. Nós não somos melhores que os ímpios. Nós não somos, nós apenas cremos. Essa é a nossa diferença. Por que a gente crê? Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O não perecer é consequência do crer. Saber que estamos num lugar onde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos torna inabaláveis, mas não que nós somos, é o lugar que nós estamos que nos torna. Em você, irmãos, essa deve ser a maior ira do diabo, deve ser isso. Porque ele deve olhar os caras lá fora e dizer, meu Deus, aquilo ali não me deu trabalho nenhum, olha ali, ele até faz coisa que até eu duvido. Mas o irmãozinho lá, meu Deus, que coisa para derrubar esse triste, não? E eu invisto e boto o negócio na frente dele, e boto o irmãozinho para dar uma cutucada nele, e o bicho não, de vez em quando ele bota um louvor, eu sou obrigado a sair correndo, e com os outros é tão fácil, essa meia dúzia de crente, tu consegue entender o bug que deve dar na cabeça de Satanás, quando olha para você? Diz assim, esse cara fraco. Irmãos, nós, perto do inimigo, nós não somos nada, nós somos pó. Nós não somos nada. E é isso que nos torna especiais. Pastor, eu sou especial? É claro que é. É claro que é. Eu e você somos um vaso que contém um enorme tesouro dentro. Irmãos, o que é importante num frasco de perfume é o perfume, não é o frasco. O frasco é qualquer um. Pode ser plástico, vidro, cristal, ferro, sei lá, barro. Mas o importante é o que está dentro. O que faz aquilo ser único, específico, é o que está dentro. E a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Irmãos, é o reino de Deus. Você tem ciência disso? É por isso que você não cai. É por isso que às vezes eu e você, a gente fica meio chamuscadinho, a gente leva umas laceadas, mas a gente não cai. Porque no fundo, e lá no fundo, a gente sabe quem está com a gente. A gente sabe que existe um Deus que é poderoso e pode reverter todo e qualquer tipo de situação. E eu não estou falando isso para te comover, eu estou te falando isso só para te relembrar, porque com certeza você já teve uma experiência com Deus. Claro que já. Você já é alvo da bondade de Deus. Já aconteceu algum milagre com você? Claro que sim. Só o fato de você estar vivo, com certeza já é um milagre. E quantas experiências com o Senhor você já teve? Então, muito do que eu e você precisamos, irmãos, nada mais é do que trazer à memória, relembrar, estar o tempo todo conectado, não esquecer, meditar, orar o tempo todo, orem continuamente. Para quê? Para se lembrar de quem está com você. Para se lembrar que ao seu redor existe uma cerca. Pastor, eu não vejo. Eu também não. Mas se a Bíblia diz que tem, eu acredito. Você lembra da história de Jó?
Jó, um homem justo, reto, irrepreensível. O diabo chegou perante Deus e Deus usou Jó de testemunha. Você imagina a ira que o diabo não deve ter ficado? Tu tem visto meu servo Jó? É meu servo Jó. Não há ninguém na terra como esse cara aí. Olha aí. O que o diabo falou? É claro, tu cercou ele. Quem toca nele? Ninguém toca nele. Tem servo de Deus aqui? Você é servo de Deus? Então tu está cercado. É por isso que tu está de pé, por isso que a tua casa está de pé. Você está cercado. Pastor, então por que as coisas difíceis acontecem? Ou ação ou permissão de Deus. É o que está na Bíblia. Se é ação, glória a Deus. Se é permissão, glória a Deus. O importante é nós não sairmos desse lugar onde Deus está. O que vai acontecer não importa. Não importa. O importante é o lugar que eu e você estamos. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio. Irmãos, o que é refúgio? Refúgio é um lugar de descanso. Você está cansado? Você está ferido? Você está magoado? Você precisa descansar? Deus é o nosso refúgio. Só que muitas vezes a gente não quer parar. E deixa eu falar para você que esse é um dos nossos maiores erros. É querer batalhar ferido. Querer continuar na trincheira, na luta, na peleja, com uma ferida aberta, sangrando. Isso é tudo que o inimigo quer, irmão. Que eu e você usemos uma arma ferido. A chance de nós sermos abatidos é muito grande. A chance de nós ferirmos um aliado é muito grande. Porque o inimigo não vai brincar. O inimigo não tem pena. O inimigo não vai olhar para você, não, hoje eu não vou bater nele não, porque ele está meio machucado aí, eu vou voltar daqui a um mês, quando ele se recuperar, não. Não há fair play com o inimigo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão. Como que um leão fica? O leão fica só assim, ó. E fica. É o momento certo, é um bote. O leão não fica correndo, zanzando, correndo atrás da sua presa, não. Eu já vi vídeo na internet, o leão está aqui, ó, passando animais assim a 2, 3 metros dele, uma manada inteira de animal, uma manada inteira, centenas de animais passando perante o leão. E ele está de olho só em um. Você sabe quem? O mais fraco, o mais lento, o que está mais para trás. E quando esse chega, bom, é só um bote. E geralmente é fatal. Por quê? Porque eu e você queremos lutar feridos. Porque nós somos crentes. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Então eu não posso dizer que está mal a minha vida. Não posso. Porque senão eles vão pensar que eu estou em pecado.
Deixa eu te falar algo. É melhor os outros pensar do que realmente acontecer. É ou não é verdade? É melhor os outros pensarem que você está em pecado do que eles te verem verdadeiramente no pecado. É melhor eles dizerem: ei, olha lá, entrou na igreja, meu Deus, era o exemplo dos crentes, e agora está lá no último banco da igreja, só está vindo no culto. Deve ter acontecido alguma coisa. Não pode. Está em pecado. Era tão ativo na igreja e agora está lá. Não, pecou, com certeza pecou. As pessoas sempre vão nos julgar. Então, irmãos, deixem falar. Cuide do seu coração, porque a Bíblia diz que dele é a fonte da vida. Se você e as pessoas ao seu redor, as pessoas mais próximas que te conhecem, que te querem bem, saibam como está o seu coração, que é um tempo que você está precisando, glória a Deus e aleluia, essas pessoas vão orar para você se levantar o quanto antes. Os outros, deixe que diga, deixe que fale, deixe isso para lá, vem para cá, o que tem? Deixa eles falar. Eles vão falar de qualquer maneira. Mas não negocie esse tempo, porque esse tempo é revigorante. Irmão, você já pensou você no meio de um deserto, 50 graus, sem água, sem comida, cercado de serpente, escorpião para tudo que é lado, cansado, fadigado, você olha um oásis e diz assim: não, agora não. Eu não vou me dar uma de fraco. E Deus está ali o tempo todo querendo nos abençoar, querendo nos guardar, querendo nos proteger. E a gente diz: não, eu sou um super crente. Eu pedir ajuda? Você está maluco? Eu sou forte. Não, eu não vou parar nesse oásis aí. O que? Ali tem água, tem comida, tem sombra, um lugar de descanso? Não, crente não descansa. Claro que descansa. Claro que descansa. Deus descansou. Você sabe o que o descanso faz comigo e com você? Preste atenção. O descanso, ele só não serve para nos revigorar. Ele serve para nós contemplarmos o que Deus faz na nossa vida. Você sabia disso? Em 6 dias Deus criou os céus e a terra. E no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. Ele olhou tudo o que ele tinha feito e viu que era muito bom. Porque você estamos correndo. Estamos muito acelerados. Pastor, mais. Irmão, mais, eu digo para ti o que é mais. Mas busqueis em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Se dinheiro mudasse a nossa vida, nós não precisávamos de Jesus. Nós íamos subir numa escada de dólar para o céu, mas não é. É numa cruz que a gente sobe. O que nos leva para o céu não é dinheiro, é uma cruz de madeira. Então, descanse, relaxe seu coração, curta o momento. Quanto tempo faz que você não curte? Quanto tempo que você não dá uma relaxada? Descansa, irmão, é bom demais descansar. Descobrir o fardo leve e o jugo suave de Jesus é extraordinário. E é exatamente isso que o Senhor tem preparado para mim e para você, é esse lugar. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Depois que você descansar, depois que você souber desse lugar, que você estiver revigorado, curado, você até vai ter umas cicatrizes,
mas você vai estar pleno, você vai estar curado. Então é hora de ir para a fortaleza. Você sabe quem fica na fortaleza? Os soldados, prontos para guerrear. É um processo. Saber o lugar, saber quem Deus é, saber o lugar, primeiro de descanso, para depois saber lutar. Fortaleza é um lugar de batalha, é um lugar inegociável. Aí sim eu concordo contigo, de estar ali por tudo ou nada, porque tu vai estar virado numa locomotiva. O inimigo sabe que se ele bater na tua frente, vai ser igual um mosquito. Vai ser. Porque você vai estar descansado, tu vai estar orando, tu vai estar jejuando, tu vai estar lendo a Bíblia. Tu vai estar virado uma bola de fogo. Tu vai estar igual Elias no Monte Carmelo. Tu vai dizer assim: eis, esse Deus de vocês aí é meio surdo, acho que vocês têm que gritar um pouco mais alto. Tu vai olhar para o inimigo e vai até dar uma escarnecida dele. Tu vai dizer: isso aí é seta, isso daí parece um pernilongo. Não tem mais nada não? É assim que é a nossa vida. Eu e você precisamos descobrir um local. Se é hora de descanso, se é hora de guerrear. Eu e você precisamos discernir isso. Porque isso é totalmente favorável a nós, irmãos. Na hora da adversidade, é isso que eu e você temos: um refúgio e uma fortaleza. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer baixa. Deus prefere, escute o que eu vou te dizer, Deus prefere que você pare, que você descanse, do que perder. Porque se você não parar, você vai desistir. Mas se você parar quando estiver cansado, você vai descansar. Mas se aí você não parar, nós vamos desistir. É por isso que a gente larga a mão de muita coisa, porque a gente está cansado. Tu olha assim: ah, não, isso aí não vai ter, isso aí não tem mais jeito. Ei, larga, entrega aí para o inimigo isso aí. Dá lá, ei, ganhou. Você está abrindo mão. Por quê? Porque você está cansado. Você já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o Senhor deixou vários oásis para ti no meio do caminho. Então, não, vou. Não vai não, irmão. Não vai não. Eu e você precisamos entender o momento que nós estamos vivendo, para saber em qual quadro eu e você vamos entrar. Se é de descanso ou se é de peleja. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Que isso? Olha o que é isso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Ele tem um abrigo para ti. E descansa. Tipo assim, não é um lugar só que tu dá uma paradinha, não. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que permanece no abrigo do Altíssimo e descansa. Aquele que habita e descansa à sombra de quem? Do Todo-Poderoso. Isso é forte demais. O inimigo está lá. Ei, não vai levantar hoje? Não. Estou descansando aqui no abrigo do Todo-Poderoso. Dá licença para mim. Quem vai se meter contigo? Fala para mim.
É a mesma coisa que na porta do teu quarto tem uma plaquinha lá, aquela que tu vira de hotel, sabe aquelas placas de hotel que tu vira assim, e quando tu está descansando nesse lugar, a plaquinha virada assim, está escrito assim, ó, abrigo do Todo-Poderoso. Quem é que vai entrar ali? Quem é o Biruleibe que vai entrar nesse lugar aí? Fala para mim. Eu não iria se eu fosse o inimigo. Você está doido? Eu não. Aquele que entra nesse lugar, ele pode dizer ao Senhor, porque é o Senhor que está lá, é o abrigo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Refúgio é confiança. Refúgio é descansar. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então não é físico, irmão. Isso não é um lugar físico. Tu pode estar fisicamente, geograficamente, em qualquer lugar. Nós estamos falando aqui dentro. Porque tu pode estar no teu trabalho, o teu patrão pode estar totalmente endemoniado. Não, teu patrão não é endemoniado. Pode estar totalmente atribulado. Ele pode estar querendo te mandar embora. Ele pode estar olhando para ti e dizer assim, ó, é só uma pisada fora da linha. Eu só quero uma chance. Porque na verdade eu nem tenho motivo, eu só não gosto dele. Mas não é que ele não gosta de ti, ele não gosta do que há em ti. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A tua luta também não é com ele, é com o que está nele. E essa luta não se vence se levantando, essa luta se vence se ajoelhando. Essa é uma dica importante. Parar de falar, parar de afrontar e começar a orar. Parar de fazer o que está todo mundo fazendo, talvez nos ajude a chegar num lugar onde todo mundo ainda não chegou. Os seus olhos dizem, ei, daí ó, já 300 vezes já falei com ele. Tá, mas tu já orou por ele? Orar? Para que orar? Não é eu que convenço, não é tu que convence. Isso é uma obra do Espírito. E o Espírito age na oração. Mundo espiritual. Isso é poderoso para mim e para você entendermos. Quer mudar? Quer ganhar? Quer vencer? Ore. O tempo todo. Pastor, eu não estou vendo resultado. Você não vai ver. Porque vai ser assim, ó. Vai ser de repente. Vai ser um dia, vai acordar e vai ser igual curar a amnésia. Curar o Alzheimer assim. Quem sou eu? Oi, tudo bem? Vamos na igreja hoje? Vamos. Mas se eu e você não esperarmos por esse dia, quando que vai acontecer? Fala para mim. Nunca. Por quê? Porque na verdade a gente não crê. Está conseguindo entender? Então haja todos os dias como se fosse acontecer. Confiança não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É isso que eu e você precisamos entender. O refúgio é igual aos que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Refúgio é confiança. Fortaleza, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam
esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. São dois lugares diferentes, duas dinâmicas diferentes, com dois propósitos diferentes. E a minha pergunta para você essa noite é: onde que você precisa estar? Não é onde você quer estar. Deus está te perguntando essa noite: onde você precisa estar? Descansando? No refúgio? Confiando? Aguardando? Ou na fortaleza? Se preparando para uma grande batalha? Independente em qual dos dois lugares você precisa estar, o Senhor estará lá. Glória a Deus, irmão. Se coloca de pé então, vamos lá.